Tudo bom? Boa tarde. Boa Tudo tarde. certo? Oi, Michel, tudo bem? Tudo certo. A gente vai dar um tempinho para o pessoal chegando, né? Uhum. Já a Beleza. gente começa. Kelvin, como é que você está, Kelvin? Laís, boa tarde, Laís. Álvaro, boa tarde. Álvaro, você está na rua? Olha que céu bonito. Você está fazendo na rua, Álvaro? Não pode? Estou no quintal, professor. Então pode. Então pode. Olha aqui, que paisagem do seu quintal, hein? Mostra para nós. Pois é, gente. Que céu bonito. Vamos mostrar. Tem um céuzão. E tem Olha. um cachorro também aqui. Tem um cachorro aqui. É. E a Manu também. Vem. Nossa! A pessoa que estava apresentando? Ah. Não. Que coragem, né? Meninos, querem esperar mais um pouco? Querem começar? O que vocês? Ficamos por ti, Marta. Por mim, dá para esperar até 5h05, pelo menos. Tá bom, vamos esperar, né? Mais uns 2 minutinhos. Fechou. Ô, Lucília, aproveitar, deixa eu te falar. A Lívia, nós marcamos para a semana que vem, né? Para o dia 19, a fala de vocês. A Lívia pediu para você, como vocês duas vão falar, né, no mesmo dia, se vocês não podem apresentar dia 26, porque ela tem uma banca no dia 19, se você toparia da nosso próximo encontro ser dia 26, tá? Depois queria que você se manifestasse aí, e lembrar, né, eu coloquei para vocês, né, gente, que dia 2 o pessoal do Laboratório de História Pública de Uberlândia vem falar com a gente também, tá? Então, acho que será um encontro bem bacana, é o dia que eles podiam, né? Então, por isso que ficou assim meio encavalado, mas acho que vai ser bem bacana a gente conversar com o pessoal de Uberlândia, né? Eles ficaram bem contentes com o convite, tá bom? Então, se a Lucília topar, o nosso próximo encontro fica dia 26, depois dia 2, tá bom? A Lucília está concordando aqui, tá bom? Então, Lucília, então o nosso próximo encontro fica para o dia 26, tá bom, gente? Gente, deixa eu falar uma coisa também, não sei se interessa, né, ou se cabe, eu tinha pensado em oficializar um pouco esse grupo, no sentido de certificar as pessoas que estão participando, eu não sei se interessa, eu tinha pensado em oficializar esse grupo, pelo menos até o final do ano, para que as pessoas ganhassem um certificado. Tudo bem? Vocês concordam? Aí fica uma coisa, né, mais oficial. Eu sei que o que vale é o encontro, que é muito bacana, né, mas é sempre bom, né, ter um certificadinho, né? Tudo bem? Aí eu vou fazer pela Unifal, vou registrar nosso grupo lá, tá bom? Ótimo. Bom. Tá. Vamos lá, então, começar a nossa conversa? Gente, primeiro vou começar agradecendo muito, né, a presença do Lucas e do Pedro aqui, né, terem aceitado esse convite, né, assim, eu já tinha falado isso uma vez. Sim, Darlan, eu espero que esse grupo continue por muito tempo, eu acho que a gente vai vendo aqui quanta coisa boa, né, tá todo mundo fazendo e pensando e projetando, né,
Ah, tá. A Lucília está falando que teremos muito assunto da Linda da Prefeitura do Rio. Ah, tá bom. Então é isso, né? Nós temos muita coisa para conversar. É aquilo que eu falei para vocês, todo mundo aqui, eu acho que está envolvido em algum tipo de projeto, né? Nem que seja projeto sonhado, né? Ainda não colocado em prática, mas sonhado, então acho que a gente pode falar muito, né? A Lucília vai trazer novidades do Crivella para nós, né? Não vem estragar o grupo, Lucília, por favor. Mas a ideia é essa, que a gente continue por muito tempo conversando, né, fazendo projetos, e aí o convite para o Lucas, o Pedro, veio, né, eu tenho observado, acho que muita gente, né, tem acompanhado aí o trabalho que vocês têm feito, eu coloquei um dos textos no grupo, mas eu sei que tem outros, né? Eles têm escrito no site da ditadura, né? Então, que vocês vão falar um pouco, são estudantes da Federal de Santa Catarina, né? E parece que concluindo o curso, né? Então, vou pedir para que vocês contem um pouco a sua trajetória, né? A sua vida, e contem aqui, compartilhem conosco o que é que vocês andam aprontando, e eu achei muito interessante essa ideia do Wikipédia, né, e eu vi que vocês discutiram gênero, vocês, né, trazem uma série de coisas, né, e esse texto que eu postei lá, vocês discutem, né, se quem escreve no Wikipédia são bons historiadores, ou o contrário, né, se os historiadores são bons, como é que fala? Wikipedistas? Wikipedistas, né? Então, que vocês contem um pouco, compartilhem conosco esse trabalho muito bacana que vocês têm feito, tá bom? E agradeço mais uma vez pelo aceite aí, tá? A palavra é de vocês. Quer começar, Pianta? Posso começar. Então, boa tarde, gente. Muito obrigado, Marta, pelo convite, pela lembrança, né? Que legal estar aqui, ter a oportunidade de falar um pouco do nosso projeto para todo mundo. Eu acho que a primeira sementinha do nosso projeto foi plantada em 2018, quando a gente participou de um projeto chamado Teoria da História na Wikipédia, lá na UFSC, com a professora Flávia Varela e com o professor Rodrigo Bonaldo, né? A gente começou, então, a editar na Wikipédia, né? A gente começou a conhecer um pouco mais do funcionamento, e, enfim, eu fiquei, na verdade, 6 meses no projeto. O Pedro ficou um tempo mais depois, ele conta depois a experiência dele. Mas, enfim, a partir do projeto eu comecei a me interessar por estudar história digital, né? Eu estudava historiografia medieval na época, na minha iniciação científica, e daí tive essa virada contemporânea, assim, e comecei a me interessar pelo digital quando participei do projeto, e a gente sempre ficou com isso na cabeça, né? Eu e o Pedro também somos bastante próximos, assim, sempre conversava bastante, sempre tinha várias ideias. E ano passado a gente resolveu escrever um artigo para esboços, esse artigo foi publicado, depois a gente pode até mandar o link aqui, a gente discute um pouco do caráter dos textos de história da Wikipédia, e a gente então começou a sentir vontade de botar isso na prática, assim, né, por mais que a gente tivesse um conhecimento do funcionamento da Wikipédia, editasse a Wikipédia, né, com algumas coisas, a gente sentia essa falta de enfim, dialogar melhor com nossos colegas historiadores também, né? Por mais que a gente ainda esteja informação, né? Assim, acho que a gente trazer para quem se interessa por história também esse assunto, né? E mostrar como, por mais que seja difícil, pode ser feito, e a importância disso ser feito, né? Assim, isso nos motivou bastante, né? A história do Wiki é o filho da quarentena, a gente brinca, né? Porque a gente... Dia 19 de abril foi o dia que a gente deu início ao projeto, assim, foi muito rápido, em uma semana a gente já pensou tudo, já vamos lá, vamos fazer, assim. A gente tinha bastante essa vontade de fazer. E acho que é isso, assim, acho que é uma necessidade que a gente sentia muito de pôr na prática, né, essas questões, assim. E é algo que nos abriu muitas portas também, porque, como a Marta falou, a gente também agora tem uma coluna de história da ditadura, site bem interessante, a gente conseguiu ter contato com muitas pessoas, isso acho que é também o mais interessante disso, assim, né, enfim, a gente ter contato com outras pessoas, saber o que as pessoas estão fazendo, né, o próprio minicurso da Marta foi uma coisa importante, porque também a gente teve mais noção do que estava acontecendo no Brasil inteiro, muita gente de muito lugar, né, isso é muito legal, assim. E existe uma rede mesmo, né, de história pública no Instagram, no Twitter, no Facebook, até tem umas caras conhecidas aqui de outros projetos. Então, enfim, é isso, assim, é esse terreno que estava fértil já, né, a gente sentia que tinha alguma coisa para compartilhar, e aí começamos, né, assim, hoje a gente tá mais forte, eu acho, assim, tem mais gente interagindo com a gente no Twitter, né, onde a gente normalmente acaba
tô dando um pouco mais de atenção, a gente está também aqui no Facebook, no Instagram, a gente tem também um Medium, e agora a gente está explorando mais YouTube também, né? A gente já fez alguns convites, né? A professora Caroline Silveira Bauer, da URGS, participou, né? O professor Rodrigo Bonato e a professora Flávia Varela também participaram. A Giovana, que é gerente de projetos do Wiki Movimento Brasil, que é um projeto bem legal, um grupo de usuários da Wikipédia aqui no Brasil, participou também. E a gente tem mais um professor que vai participar daqui a pouco, que é o Dilon Caldeira Neto também, está preparando um vídeo para a gente. Então, sim, tá bem legal esse contato com gente de outros lugares, né, e essa mobilização de conhecimentos. E colocar realmente o pessoal em contato com a Wikipédia, assim, né, que eu acho que é o mais legal do projeto, assim. Desculpa, se eu te cortar algum momento, tu me... Como o Pianta falou, assim, a nossa... acho que é isso, assim, o História na Wiki, ele nasce quando eu e o Pianta, a gente entra no projeto Teoria da História na Wikipédia, a gente entrou em épocas diferentes, na verdade, acho que a gente quase nunca interagiu quando a gente estava dentro do projeto, e eu me tornei bolsista do projeto depois, então eu fiquei quase 1 ano e meio até, na verdade eu tô até hoje, né, o projeto, sabem como é esse negócio de projeto na universidade, né, ele terminou oficialmente em dezembro, mas a gente sempre tem algumas pendências para trás, então eu efetivamente continuo trabalhando no projeto. Assim. Mas, só para vocês entenderem um pouco melhor, assim, o projeto Teoria da História na Wikipédia, que a Flávia Varela e o Bonaldo, que são os nossos orientadores, que trabalham com teoria lá na Federal de Santa Catarina, a ideia de criar esse projeto era justamente, vem de uma percepção da falta de conteúdo especializado e de qualidade dentro da Wikipédia, produzido por historiadores. Especificamente na área de teoria da história, foi onde eles identificaram, assim, olha, não, a gente tem esse conhecimento aqui, nós somos professores, a gente tem, e tinha um boom na UFSC de querer já começar um projeto de história pública dentro da UFSC, ali, isso 2017, 2018, e aí daí que veio a ideia de criar esse projeto de extensão, produzindo verbetes para a Wikipédia em teoria da história. E assim, foi uma coisa muito encantadora para mim. Eu acho que é um pouco isso que a Wikipédia sequestrou, assim, meus interesses, assim, nesse sentido, e que eu continuo trabalhando até hoje, no sentido de que, sobretudo do aspecto colaborativo da plataforma, eu acho que é uma coisa que é um atrativo muito grande, assim. Eu acho que eu e o Pianta, a gente gosta muito de trabalhar com história digital, né? Então, assim, a Wikipédia, ao contrário de outros sites, como o Facebook, como o YouTube, que foram se mercantilizando ao longo da última década, a coisa do algoritmo, de venda de dados pessoais, a Wikipédia, em certo sentido, ela é um último bastião, assim, daqueles princípios quase que utópicos, né, da internet do começo dos anos 2000, de que a internet vai nos conectar, o conhecimento vai se tornar compartilhável entre as pessoas, nós estamos conectados, sabe, assim, aquela coisa toda bonitinha e que foi sendo cada vez mais destruída por todos os escândalos e tal, e, enfim, todos os problemas estruturais com as redes sociais que a gente vive, enfim, na pele até hoje, né? Mas, assim, mas o que me chama a atenção na Wikipédia é justamente, por mais que tenham muitas vezes uma idealização dessa coisa do conhecimento compartilhado, ao mesmo tempo tem uma coisa muito pura e democrática no centro da Wikipédia, assim, na coisa de que qualquer pessoa pode editar. E isso nos encantou muito, assim, me encanta muito até hoje, assim. Claro que conforme a gente vai indo, a gente vai percebendo, não é exatamente assim, tem uma certa hierarquia, por exemplo, não pode chegar lá e vandalizar um verbete. Então, assim, tudo isso são coisas que a gente foi aprendendo, mas, assim, o projeto Teoria da História na Wikipédia, ele foi, para mim, revolucionário não só enquanto produção, porque, assim, a gente ficava mais ou menos um semestre inteiro para produzir um verbete. Então, muitas vezes, o processo de pesquisa, ele era tão grande, eu diria tranquilamente maior do que para escrever um artigo acadêmico, porque você tem que fazer todo um levantamento bibliográfico, né? Então, assim, enquanto eu estava no projeto, eu escrevi o verbete História Pública. Então, se vocês abrirem a Wikipédia agora e vocês forem lá,
que ele foi o verbete que eu produzi em 2019. E foram 6 meses escrevendo aquele verbete, fazendo o levantamento de toda a bibliografia possível, encontrar não só em português, em inglês, tentar assim, dar conta, não só de história pública no Brasil, mas o que é o conceito de história pública globalmente, né? Então, assim, se forem ver o verbete, assim, ele vai tentar trabalhar com o que é história pública na China, o que é história pública nos Estados Unidos, na Austrália. Então, assim, o projeto, nesse sentido, ele foi muito interessante para a gente, porque ele foi uma experiência de pesquisa e, ao mesmo tempo, produção de conhecimento muito, muito intensa, assim, de aprender a pesquisar e de aprender a fazer levantamento, e que, para a gente que era graduando ainda, então, assim, estava na 4ª, 5ª fase do curso, né? Então, assim, ainda estava ali no começo e começando a escrever, mas foi uma experiência de escrita que, ao mesmo tempo, por mais que seja uma escrita acadêmica, ela é uma escrita que é muito distinta do que a gente está acostumado a fazer. Porque, assim, tu tá escrevendo um texto que vai estar disponível para qualquer pessoa, tu não está escrevendo para os teus pares, tu não está escrevendo para outros historiadores. Por mais que, claro, quando está falando de teoria da história, alguns outros verbetes que a gente escreveu foi, por exemplo, historicismo, filosofia da história. São coisas muito específicas, mas ainda assim, a lógica da Wikipédia é de que a linguagem ela tem que ser acessível. A pessoa que leu o verbete de cabo a rabo, ela tem que sair dali entendendo o mínimo do que ela acabou de ler. Então, assim, era um exercício constante de tu escrever o verbete, de escrever um parágrafo, e aí vinha, não, pera, não tá bom, vamos reescrever, vamos simplificar a linguagem, vamos fazer períodos mais curtos, vamos botar exemplos, assim, então era uma coisa muito difícil, porque não só o escopo da coisa, por ser uma enciclopédia, então tu tem um escopo geral, né, tu não tá fazendo um recorte, né, não tá falando de história pública na ilha de Santa Catarina de 2010 a 2020, não, tu tá trabalhando com história pública no mundo. Então, assim, é uma coisa muito complexa e muito desafiadora, assim, né? Então, a gente teve que, nesses 6 meses, assim, e depois eu como monitor, ajudando outros voluntários a produzir os verbetes, a gente ia vendo, assim, né, de que era, na verdade, um processo de destreinar muito dos músculos de escrita que a gente é treinado a desenvolver na graduação, né, assim, mas, ao mesmo tempo, tu tem a coisa da fonte, né? Assim, enquanto a enciclopédia, a autoridade da fonte talvez, às vezes, muito maior do que pra gente na história. Tu não tem espaço para ser ensaístico dentro da Wikipédia. Tu não tem espaço para produzir um conhecimento novo. Tu tá só reproduzindo. Então, assim, é muito mais um processo de levantar e sintetizar a bibliografia que tu levanta do que, efetivamente, tu tá produzindo um conteúdo novo, né? E tudo isso, então, assim, e aí o História na Wiki, eu falei muito mais do projeto Teoria da História lá na UFSC, mas o História na Wiki, ele veio um pouco, tanto de mim no Pianta, como ele falou, assim, agora, durante a quarentena, porque a gente tinha uma impressão, assim, de que o projeto de produzir os verbetes para a Wikipédia, apesar dele ser aberto, né, então, assim, se procurar História Pública hoje no Google, a primeira coisa que vai aparecer é o verbete da Wikipédia em português, que eu escrevi. Então, assim, eu tenho a total noção de que esses verbetes que eu escrevi no projeto, eles vão ser provavelmente a coisa mais lida que eu vou produzir na minha vida acadêmica inteira. Porque ele tem em volta, sei lá, de 40, 50 visualizações diárias, né? Então, assim, então isso é uma coisa que, quando que eu vou ter um artigo que vai ser lido 40, 50, 60 vezes diariamente, né? Então, isso... mas, por um outro lado, a gente tinha uma impressão e uma certa frustração, assim, de que o projeto, enquanto projeto de extensão, a experiência de escrever e essa questão, por exemplo, da linguagem, eram coisas que não ficavam aparentes para quem lia o verbete. Então, o produto era divulgado com as pessoas no geral e estava acessável para qualquer pessoa, né? E era acessado por qualquer pessoa. Mas o processo de escrita e o aprendizado que a gente teve no projeto não era algo que estava sendo divulgado e não era uma coisa que era extensão no seu cerne, né? Então, assim, aquele conhecimento e aquele treinamento de escrever para a Wikipédia era algo que estava ainda entre os graduandos, entre as pessoas, o público da universidade. E é aí que nasce o História na Wiki para mim, assim, porque vem um pouco da gente querer falar assim, não, tá, vamos então começar a produzir um conteúdo para passar para as pessoas uma melhor compreensão do que é a Wikipédia,
chamar pessoas para editar, para ter uma noção, olha, tem muitas regras, é difícil, tem muita gente chata dentro da plataforma, porque o caráter democrático dela também implica que tem uma burocracia enorme lá dentro. Tu tem pessoas da velha guarda que estão editando lá o tempo todo, que são muito fechadas, às vezes, para ideias novas. Tem muita gente conservadora dentro da Wikipédia. Então, assim, uma thread que a gente fez semana retrasada foi, por exemplo, sobre o Brasil Paralelo, né? O advogado do Brasil Paralelo que estava processando a Wikipédia por causa do conteúdo que foi escrito no verbete sobre o Brasil Paralelo, colocando que a empresa era uma empresa negacionista, baseado em fontes, baseado em artigos de historiadores. Então, assim, e a gente queria falar sobre isso, assim, porque tem muita coisa acontecendo na Wikipédia que muitas vezes as pessoas não têm a mínima noção, né, assim, porque uma coisa é o que tu lê na Wikipédia, o artigo, e outra coisa é o que acontece na aba de discussão, na parte de trás, que são as disputas dentro da plataforma, sobre conteúdo, sobre edição. Então, o nosso projeto, ele nasceu muito nisso, assim, sabe, de fazer um conteúdo para as redes sociais falando sobre a Wikipédia e tentando fazer isso sexy em algum sentido para as pessoas, assim, sabe, porque é uma coisa muito chata, né, assim, é uma coisa muito chata, porque tu está trabalhando com código-fonte, tu está trabalhando com, minimamente com saber editar uma linguagem que não é uma linguagem escrita, mas é uma linguagem, às vezes, também de computação, de tu ter que botar tabelas no site, tu tem que editar, botar links dentro da tua escrita. Então é uma lógica muito, muito distinta, mas a gente queria, a gente quer, né, na verdade, tá tentando desmistificar muito sobre a Wikipédia, sobre, por exemplo, a coisa de que não é uma plataforma confiável, né, então, que é uma concepção que acho que mudou muito nos últimos 10 anos, mas assim, eu lembro quando eu estava no ensino fundamental, era aquela coisa, assim, né, de não, a Wikipédia é tudo que é de ruim que tu pode fazer num trabalho, é tu citar a Wikipédia, ou tu usar a Wikipédia de qualquer forma na tua pesquisa, né, e aí, então, e um pouco que a gente quer fazer é desmistificar, assim, ele colocar assim, não, olha, a Wikipédia tem os seus problemas, mas como qualquer outro lugar da internet, é preciso saber usar, né, assim, é preciso saber onde encontrar a informação que é uma informação confiável e assim, saber identificar o que é um verbete ruim, né, que não cita fontes, que tem fontes enviesadas e o que é um verbete bem pesquisado, um verbete que tem, por exemplo, os verbetes do projeto, a gente, sei lá, a História Pública deve ter mais de 300 referências, assim, né, então, assim, é uma coisa que a Wikipédia é um universo muito variado, assim, em qualidade, né, mas, ao mesmo tempo, é isso, assim, é um universo que está expandindo o tempo todo, né? Todos os dias tem centenas e dezenas de artigos sendo criados, sendo mexidos, enfim. Eu falei demais, pode falar, Pedro. Gente, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, pode mandar no chat aí que a gente vai respondendo, viu? Eu acho, das coisas que o Pedro falou, assim, eu acho que o mais interessante, assim, que a gente tratar das relações entre Wikipédia e história, né, assim, não só da produção de historiadores, né, dentro da Wikipédia, mas também das relações que a gente tem com a Wikipédia, né. Tem um autor, talvez um dos primeiros autores que tenha falado sobre Wikipédia e história foi o Roy Rosenzweig, né, ele é estadunidense, e ele fala, em 2006 ele fala isso, assim, né. O grande motivo pelo qual a gente tem que prestar atenção na Wikipédia é porque os nossos alunos prestam atenção na Wikipédia. Né, os nossos estudantes usam a Wikipédia e a gente não tem como lutar contra ela, né? Então, assim, ou a gente entende como a Wikipédia está funcionando, ou a gente entende o que é essa fonte de informação, né? E daí, com essa informação de que ela é livre, né? Que também editemos ela, né? Mais do que a gente reclamar, por exemplo, que não é uma fonte confiável, né? Ou, enfim, não aceitar trabalhos que usem a Wikipédia para pesquisar, né? Entender como ela funciona e ir lá editar também, né, mudar aquilo, né, eu acho que isso é muito importante, assim. Quando eu comecei a editar na Wikipédia até hoje, quando eu edito, claro que eu edito um pouco menos do que eu costumava editar, tem um pouco menos de tempo também, mas enfim, tento estar sempre por ali, né, uma coisa que o Pedro falou também, mas que eu fico pensando muito é isso, assim, né, tipo, olha só que legal, eu peguei um conhecimento que, enfim, não fui eu que fiz, mas que eu sei que é especializado, né, de pessoas que eu sei que estudaram e trabalharam para fazer um bom trabalho, e estou disponibilizando esse conhecimento para várias outras pessoas, né? Assim, isso eu acho muito legal porque
a gente alimenta um ciclo, né, assim, de acesso livre ao conhecimento. Então, por exemplo, a Wikipédia não tem propaganda, né, na Wikipédia. A Wikipédia não tem um paywall onde tu precisa pagar para conseguir ver o conteúdo ou para editar. Né? Qualquer pessoa está lá editando, e, enfim. E a gente chegamos num ponto onde tivemos que criar programas para craquear, por exemplo, um paywall de um artigo para a gente conseguir ler aquele artigo, né? Onde a gente precisa, muitas vezes, não tem como pagar R$300 por um livro, a gente tem que, enfim, dar nosso jeito de baixar aquele livro, e a Wikipédia, ela disponibiliza esse conhecimento muitas vezes, né, assim, de maneira livre. Eu acho que isso é muito importante, assim, eu vejo também como uma forma de um posicionamento político também, assim, né, de, bom, eu sou a favor do conhecimento livre, eu sou a favor que as pessoas tenham acesso àquilo que é produzido, de especializado, então eu vou doar meu tempo aqui para que isso possa acontecer, né, para que isso tenha acesso, para que isso seja acessível, que nem o Pedro falou, assim, os tem muitos acessos por dia, né, e eles podem ser usados de várias maneiras possíveis, mas enfim, muito mais do que um artigo acadêmico, muito provavelmente, né? Então, assim, eu acho que tem esse lado também, assim, nesse lado mais militante, assim, nesse lado mais entender a importância de que o conhecimento seja acessado por todas as pessoas que possam, né? Claro que a gente também entende que a internet, dentro desse sentido, é limitada, né? Algumas pessoas não têm acesso à internet, algumas pessoas não têm um bom acesso à internet, muitas vezes, né? Mas também é uma forma de, eu acho, né, me sinto melhor também ajudando nesse sentido, assim, né, de conseguir colocar conteúdo dentro da plataforma para que todos possam acessar. E o que eu assim, essa discussão aí é engraçada. Tem coisas maravilhosas. A gente escreveu o artigo sobre a Wikipédia, e uma das coisas que a gente analisou foi uma discussão do artigo acadêmico que a gente escreveu, né? Uma das questões que a gente analisou no nosso artigo foi a questão da página de discussão do verbete de ditadura militar no Brasil na Wikipédia em inglês. E a gente encontrou lá coisas maravilhosas, como, por exemplo, um editor brasileiro falando que, xingando, assim, todo mundo, dizendo que os comunistas também estão na Wikipédia em inglês, estão dominando tudo. A Wikipédia foi nada pela esquerda. Que coisa horrível, olha só. E daí, tipo, enfim, xingando todo mundo, falando que a ditadura militar não existiu. E coisas do tipo. E, enfim, assim, então é engraçado porque a Wikipédia, ela toma uma outra proporção, né, assim. A gente entrando e indo pelo labirinto que ela é, assim, a gente pode ver como que uma discussão pública também está inserida, né? Assim, a Wikipédia, ela é digital, mas ela também traz muito do que acontece fora, né? Assim, dela. Então, e com essa liberdade de conectar mais pessoas, por ser na internet, né? Por tu conseguir acessar um site, né? E editar num site onde pessoas que não falam a tua língua estão editando, né? Sobre o teu país, então também tem as questões identitárias que podem se misturar ali dentro, né? A memória, né, vários debates nesse sentido, assim, a Wikipédia apresenta, né, a Wikipédia é uma baita fonte primária também, né, não só um lugar de escrita de produção, mas também um lugar para a gente perceber, né, o que está acontecendo, o que está sendo debatido. Acho que o Lucas caiu. Às vezes um estudante de ensino médio está escrevendo um verbete de história, né, e tu chega lá e dizer que tu é historiador e querer mudar o conteúdo não te permite fazer isso, né, tu precisa jogar nas regras da Wikipédia, então, assim, essa autoridade que nem o Pedro falou antes, né, assim, do texto, ela se dissolve de várias maneiras, né, assim, o que adianta eu ser um doutor em história, ser uma doutora em história, chegar numa enciclopédia, querer colocar a minha pesquisa lá, se eu não tiver lido antes, né, o que acontece lá dentro, quais são as regras, como que isso acontece, né, então, assim, eu acho que nosso trabalho também... Fala, Marta, desculpa. Não, contem um pouco sobre isso, então, né? Assim, como é que é essa dinâmica? Como é que o cara, né? Então, eu quero escrever alguma coisa lá na Wikipédia. Como é que é esse procedimento todo, né? Isso que o Kelvin também está falando, essas disputas. Como é isso na prática? Então, assim, se tu... o básico, assim, né? Como o Kelvin citou ali, assim, todo verbete da Wikipédia, ele tem a parte do artigo, que é o que a gente costuma ler, que é o que aparece na página do Google, mas aí tu tem na aba do lado, que é a aba discussão, que é onde acontecem muitas vezes as disputas, por exemplo, hoje mesmo eu estava fazendo, por exemplo, tinha um verbete, enfim, um exemplo muito prático que eu estava fazendo agora antes de começar a live. Tinha um verbete que era o verbete terras indígenas. E aí o verbete inteiro falava só sobre o contexto brasileiro. Era um artigo bom, era um artigo que estava com várias fontes e tal, mas ele falava só sobre o contexto brasileiro. Aí eu fui na página de discussão e eu falei, olha, acho que esse verbete deveria se chamar Terras Indígenas no Brasil,
é porque assim a gente tem muito pouco conteúdo sobre, enfim, temas indígenas e sobre história indígena, e assim pelo menos a gente abre possibilidade de alguém fazer um tema sobre terras indígenas nos Estados Unidos, na Bolívia, enfim. Então, assim, absolutamente tudo que tu for fazer de disputar um espaço, porque, assim, claro, se eu quisesse, eu podia só ir lá e mudar, né? Isso é uma outra coisa, por exemplo. Como é uma enciclopédia aberta, eu poderia só lá e mudar o nome para terras indígenas no Brasil. Mas aí tem a coisa da disputa, né? Então, assim, a Wikipédia, um dos pilares, assim, e as regras que regem ela é sempre um pouco... É uma coisa quase meio século XIX, assim, que é a cordialidade, né? Então, assim, o Kelvin, se tu for ver a discussão depois no verbete, aí eu respondi lá, né? O cara falou que aposto que o Pedro nunca estudou história no verbete de História Pública, aposto que o Pedro nunca estudou História do Brasil e fica repetindo o que a Manuela Dávila escreve. E aí, enfim, claro, né? A hora que eu reagi, né? Tem a reação gutural, mas aí tu vai escrever e falar, não, caro fulano, acho que tá errado, a parte que tu tá citando tem fontes, se tu acha que deveria ser escrito de outra forma, me diz uma fonte que eu possa usar para melhorar o verbete. Então, assim, é um espaço, e que, claro, tem disputas, assim, mas como o cara não tinha nenhuma proposta, nada, assim, era só um xingamento pura e simplesmente, assim, foi aquela coisa. Então, assim, a plataforma, ela tem muito, muito disso, assim. Então, mas assim, Pedro, como é que quem decide que verbete vai, como vai, essa coisa de alterar? Eu posso chegar e alterar como? Ninguém decide. Né? Como é que é? Assim, é laissez-faire total, assim. Tu pode fazer o que tu quiser, pode editar o verbete do que tu quiser, mas, sobretudo uma pessoa que não tem uma conta criada, né? Então, assim, por exemplo, tem vários níveis, né? Assim, então, a Wikipédia, ela funciona em níveis de segurança, digamos assim, contra vandalismos, ela funciona em diferentes níveis. Então, por exemplo, se eu quiser só chegar agora, abrir a Wikipédia, sem criar uma conta nem nada, e só editar um verbete, eu posso fazer isso. Mas o IP do meu computador, o número que tem de cada máquina, vai ficar registrado lá no histórico de edições do verbete. Geralmente, essas edições de IP, toda vez que alguém faz uma edição no IP sem estar logado, isso vai apitar em alguém que tem um cargo maior dentro da Wikipédia. Digamos assim, tem várias funções dentro da plataforma, que são todas funções voluntárias, mas, por exemplo, tem pessoas que são administradores, que eles podem, por exemplo, fechar um verbete para edição. Então, por exemplo, se eu quiser agora abrir o verbete do Bolsonaro para ir lá editar, eu não posso, porque ele é um verbete que está fechado para um determinado nível de segurança de usuário. Porque é um verbete que acontece muito de pessoas irem lá para vandalizar, tanto de um lado quanto para o outro, assim, de Bolsonaro mito ou Bolsonaro escroto fascista. Assim. E ambas as versões são coisas que, por mais que uma delas seja verdade, não vai poder ser escrita na Wikipédia. E aí, então assim, e aí tem, por exemplo, eliminadores. E aí, por exemplo, os eliminadores, eles fazem justamente isso. O dia inteiro eles estão lá patrulhando edições que são feitas por pessoas que acabaram de entrar na plataforma, pessoas que provavelmente não têm tanta experiência com as regras. E essas, então, assim, por isso que a gente fala assim, que um vandalismo na Wikipédia hoje, e acho que há 10 anos atrás era muito mais lento, mas um vandalismo na Wikipédia hoje, ele vai durar 40 segundos, provavelmente. Assim. Ele é revertido muito fácil. Porque assim, e aí tem vários níveis. Então, por exemplo, se eu criar uma conta, aí eu já não chamo tanta atenção tudo que eu fizer quanto quem tá sem tá logado, quem tá só com IP. Se eu fizer 10 edições na Wikipédia, se eu já comprovei assim, tô fazendo edições que estão ficando, são edições que são de boa fé, o sistema automaticamente já coloca assim, tu é um usuário autoconfirmado. Então, depois que tem 10 edições, tu faz isso. Basicamente, tu é um usuário normal ali que ainda não aprendeu e tal. Não é um usuário experiente, mas é um usuário que está ali, que já está começando na plataforma. Eu e o Lucas, por exemplo, a gente é autorrevisores. São pessoas com mais de 100 edições.
e que a partir desse momento das 100 edições, tu já é considerado uma conta independente, assim. Então, a menos que alguém veja alguma coisa que eu leia alguma coisa que eu vi enquanto está navegando, veja, não, isso aqui está errado e reverta, aí isso continua sendo possível sempre, mas não vai ficar assim, todas as edições que eu fizer não vão apitar no lugar de alguém para alguém ficar indo atrás de mim para ver se o que eu estou fazendo é certo. Então é isso, assim, não necessariamente tem alguém que aprova, alguém perguntou ali, não necessariamente tem alguém que aprova todas as edições são válidas, mas as edições de pessoas que são recentes na plataforma, ou nem mesmo criaram uma conta, elas costumam ser patrulhadas para ver se elas estão ali fazendo vandalismo, se elas estão estão agindo de boa fé e tal, então isso é geralmente assim que funciona. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito, né, assim, é um verbete que tu escreve sem fontes, né, tu escreve um verbete que tu escreve 3 parágrafos e aí tu bota uma fonte só no final do verbete, sem citar página, sem citar nada. Esse verbete ou ele vai ser revertido, vai ser excluído porque ele não citou fontes, mesmo que o conteúdo, mesmo esteja extremamente bem escrito, ele precisa ser verificável. Então, isso é uma das principais regras da Wikipédia. Todas as frases, todos os parágrafos que tu escreve tem que estar tirado de algum lugar e tem que estar referenciado de onde tu tirou. E alguns verbetes que, por exemplo, estão meio bem referenciados, muitas vezes vocês vão ver, e acho que quem vê bastante a Wikipédia já deve ter visto isso, que às vezes aparece um banner bem em cima na página que é, olha, este artigo não cita fontes confiáveis, ou cita fontes confiáveis, mas não coloca elas no corpo do texto. Então tem não só a reversão é uma possibilidade, mas também esses avisos, assim. Então a Wikipédia, assim, de todas as formas, os verbetes estão constantemente sendo patrulhados para colocar assim, olha, não, esse verbete aqui ainda pode melhorar, esse verbete aqui não tem condições de continuar na plataforma da forma como ele está, às vezes ele vai estar muito enviesado, e aí a coisa do viés é muito mais complexa, porque daí tem acho que questões que a gente pode entrar mais daqui a pouco, mas assim, é isso, assim, acho que em suma seria isso, assim, então, assim, mas, por exemplo, uma coisa muito comum de acontecer é o que a gente chama de guerra de edição, né? Então, assim, o verbete de ditadura militar, ou, assim, temas polêmicos, eles são muito, e como o Lucas falou, assim, é muito interessante tu usar isso como fonte primária, porque no histórico do verbete tu vê isso, assim, o verbete de ditadura militar ele já foi Quinta República, já foi regime militar no Brasil, já foi ditadura militar brasileira, aí tem a discussão, ditadura militar brasileira, ditadura militar no Brasil, sabe, assim, anos de chumbo. Então, assim, é uma discussão constante, assim. Então, a Wikipédia, assim, os verbetes, se vocês forem ver, assim, os históricos, eles são editados quase que semanalmente, assim. Então, o conteúdo, ele nunca fica parado, né, no tempo, assim. Ele é uma metamorfose ambulante, porque justamente por isso, pelo caráter livre da plataforma, assim. Ele é sempre um resultado de disputas constantes e que acontecem o tempo todo, assim. Então, assim, e assim, às vezes, por exemplo, coisas que estão acontecendo agora, né? A gente analisou, quando a gente estava escrevendo nosso artigo para a revista e tal, a gente foi ver a facada que o Bolsonaro levou em 2018. E é muito interessante, assim, porque o verbete, assim, ele era editado quase 3, 4 vezes por minuto depois que aconteceu a facada, assim. E aí aí começava assim, não, o Bolsonaro foi atacado por terroristas comunistas. Aí vinha alguém e revertia e colocava, não, o pré-candidato Jair Bolsonaro foi, sabe? Então, assim, o verbete, principalmente em coisas que estão acontecendo agora, o golpe contra o Evo no ano passado também é um ótimo exemplo disso, assim, né? De tu ver, assim, a história, para quem estuda a história do tempo presente, assim, é muito interessante, porque as fontes que vão sendo utilizadas e aquele verbete, assim, uma metamorfose ambulante, assim, literalmente, assim, sabe? Em questão de segundos, aquilo ali o conteúdo vai se alterando e as pessoas vão se xingando na discussão e vão chegando num consenso, ou não chegam num consenso, aí tem que vir alguém e bloquear, porque tá tendo muito vandalismo. Então, assim, é isso, assim, é isso que a gente fala, assim, do caráter democrático da Wikipédia, mas num sentido utópico, né? Assim, é a democracia na sua forma mais feia, mas também, ao mesmo tempo, na sua forma mais pura, né? Assim, na questão das discussões e tal.
E só para terminar, eu já vou deixar o Pianta falar de novo, mas eu acho que é justamente isso, assim, que eu acho que prova praticamente, eu acho, assim, não só na questão, na posição política da gente de tomar a Wikipédia como um lugar que a gente deveria estar, mas é justamente isso, assim, sabe? O artigo que a gente escreveu, por exemplo, para falar sobre história, a conclusão que a gente chegou levantando os verbetes, analisando os verbetes de história na Wikipédia em português e na Wikipédia em inglês, é que a ampla maioria dos verbetes, eles estão concentrados, temporalmente eles estão concentrados na Europa no século XX. Então, assim, os verbetes de história... Por que isso, assim? E aí a nossa hipótese, assim, né? Porque quem edita a Wikipédia, os verbetes de história na Wikipédia, são pessoas leigas, são pessoas que, assim, vão editar sobre a Segunda Guerra Mundial, vão editar sobre história militar, sobre guerras napoleônicas. Então, assim, porque é isso que vende, né? Assim, se tu for ver, entrar numa livraria, 90% dos livros de história que a pessoa tem acesso e que estão ali para a pessoa ler são isso. Assim, então, e aí, por exemplo, verbetes, assim, pensa, Wikipédia em português, e é isso, Wikipédia em português, não é Wikipédia brasileira, é Wikipédia lusófona, essa é a Wikipédia que a gente acessa. É a Wikipédia que tem portugueses, tem moçambicanos, tem brasileiros, mas não tem conteúdo sobre história da África escrito de uma forma boa, não tem conteúdo sobre história indígena, não tem conteúdo sobre história das mulheres, não tem então, assim, a Wikipédia, ela é, nesse sentido, muito enviesada, porque ela é livre para qualquer pessoa editar, mas quem costuma editar, assim, o perfil de várias pesquisas que foram feitas ao longo dos anos, são homens brancos, geralmente acima de 25 anos, que já têm uma graduação e que editam a Wikipédia como hobby. Então, assim, então a plataforma e o conteúdo disponível nela, muitas vezes vai refletir justamente esse viés de quem edita, né? Então, assim, e tem dentro da plataforma um movimento muito grande esses últimos anos de combater esses vieses, de organizar eventos para chamar as universidades para editar. Foi assim que nasceu o projeto Teoria da História na Wikipédia, na verdade. Foi uma parceria da UFSC com a Wikipédia, com o projeto Wiki Universidade. E aí, então, assim, por exemplo, em 2011, que foi a maior pesquisa, 9% dos editores da Wikipédia eram mulheres. 91% dos editores, dos usuários, eram homens, de pessoas que editavam. Então, assim, e aí, por exemplo, em biografados, acho que 87% das pessoas, tanto vivas quanto mortas, que estão na Wikipédia em inglês, são homens, né? Então, assim, acho que isso é um dado muito concreto sobre acho que razões para a gente estar pensando assim, como que a gente está produzindo a gente produz tanta coisa na universidade, por que não passar isso e estar passando isso e divulgando isso através da Wikipédia, né? Então, é isso. Marta, tu queria falar alguma coisa? Não, eu ia passar a palavra para você. Tá. Uma coisa que o Pedro falou ali sobre sobre os artigos da Wikipédia estarem sempre em movimento, assim, né? Uma coisa muito interessante é o arquivamento e o histórico de pesquisa da Wikipédia, né? Se a gente continuar nesse assunto sobre a Wikipédia enquanto uma fonte primária, assim. A Wikipédia, ela nos permite ver todas as edições que foram feitas em todos os momentos, assim. Então, eu consigo comparar o verbete que existe desde 2015, seu primeiro dia de edição, então, quando que esse verbete foi colocado na Wikipédia e hoje. Eu consigo ver todas as mudanças que esse verbete sofreu já. Isso é muito interessante, né? Porque, assim, eu tenho um autor chamado William Wyatt, ele é um wikimedista, ele foi presidente da Wikimedia Austrália. A Wikimedia é a fundação que coordena a Wikipédia e outros projetos irmãos, né? E ele fala sobre como a Wikipédia é um palimpsesto infinito, né? Onde a gente pode não só raspar a parte da frente para ver o que tem atrás, mas também retornar, né? Tirar do que tem atrás para colocar na frente e assim por diante, né? Então, ela nos permite um acesso, né, a essa escrita, a essa produção da história, né, de uma maneira, muitos autores falam de uma maneira popular, né, a gente pode falar também, às vezes, no passado prático. Eu gosto muito desse termo do Hayden White, né, falar que existe um passado prático, né, assim, tem o nosso passado histórico, que a gente, enquanto historiador, mobiliza, mas também tem passado prático, né, que pessoas vão utilizar para várias maneiras, né, então, assim, eu posso ver, por exemplo, tem um artigo muito interessante na Wikipédia, acho que em sueco, se não me engano, sobre batata.
E tem uma discussão enorme, muito grande sobre a batata, assim, as pessoas começam a levantar pesquisas e começam a levantar argumentos sobre qual tipo de batata que cresce em qual lugar da Suécia, de onde que veio aquela batata, se ela foi feita em laboratório, se não foi, enfim. Então é um interesse popular, né, assim, a gente faz história por vários motivos, né, mas assim, acho engraçado isso, assim, olhar para a Wikipédia, por exemplo, eu encontro na Wikipédia por exemplo, um verbete sobre o Kozalek, até, por exemplo, um verbete sobre o Strogonoff, que vai trazer o histórico do Strogonoff, onde é que ele foi criado, receitas diferentes, então, assim, são vários tipos de história que são mobilizados ali dentro, né, assim, e eu, pelo menos, acho muito interessante não ter o controle sobre isso, né, eu acho muito interessante não estar num lugar indisciplinado, digamos assim, né, tipo, de uma história que mobiliza interesses outros, sujeitos outros, saberes outros, né, e regras outras, né, então, assim, até naquele texto que a Marta jogou no grupo lá, a gente fala um pouco sobre isso, né, assim, como a gente, quanto historiador, para fazer um conteúdo de história na Wikipédia, está em constante negociação, né, a gente tem que negociar nossos princípios, negociar nossa maneira de tratar uma fonte, se escrever para chegar. A Wikipédia, por exemplo, não permite uma pesquisa inédita, né? Não permite fontes secundárias. A Wikipédia é uma fonte terciária. Eu só posso escrever sobre o que já foi escrito. Então, eu compilo informação sobre uma coisa e jogo lá, né? Então, eu não vou, por exemplo, escrever que nem o Pedro falou do Bolsonaro, né? Assim, o Bolsonaro é um fascista, eu odeio o Bolsonaro. Eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que buscar alguma fonte secundária. Então, eu vou buscar algum artigo científico ou algum artigo de um jornal e jogar esse conhecimento lá, né, nas minhas palavras, para não cometer plágio, né, mas citando a fonte, de qual página eu tirei aquilo, etc. Uma outra coisa interessante também da gente perceber, falando em história do tempo presente, eu acho que é os acontecimentos em andamento, né, os debates que acontecem e também as formas que a gente tem de lidar com esse tipo de texto, né, assim. Muitos textos sobre fatos em acontecimento, por exemplo, a explosão no Líbano, que teve há pouco tempo, se a gente entrar nesse verbete, a gente vai ver que provavelmente vai ter um card lá, assim, falando, esse verbete trata de um assunto acontecido há pouco tempo, tome cuidado com as coisas que você usar que esse verbete consiga, né, seguir de alguma forma um bom debate, né, então, assim, a gente tem uma profusão de notícias, né, e uma colocação de notícias na Wikipédia muito interessante, então, assim, os verbetes sobre acontecimentos recentes, dificilmente, mesmo que históricos, né, dificilmente vão trazer artigos científicos nas suas referências. Vão trazer notícias, né, então, assim, é interessante pensar também quem é que conta essa história do tempo presente na Wikipédia, né, assim, são jornalistas muitas vezes, né, assim, pessoas que estão relatando e a gente vai tirando, vai coletando e depois, com o tempo, claro, enquanto os artigos vão saindo, né, todo o processo de avaliação por pares, etc., quando esses artigos vão saindo, a gente vai conseguindo colocar esses artigos na Wikipédia, então acho que a gente pode pensar, enfim, desde temporalidade, né, e as formas de se lidar com o texto em termos de tempo mesmo, de produção, de resposta às notícias, de respostas aos acontecimentos, até, enfim, questões de autoridade do historiador perante texto histórico, assim por diante, né, assim. E, então, é um lugar muito rico para pesquisa também, assim, sabe, eu acho que o nosso recado é muito esse, assim, tipo, gente, tem muita coisa. A Evelyn falou agora, trabalha com os alunos na Wikipédia, é muito interessante também, eu acho, pensar isso, porque a Wikipédia e a educação, né, assim, como eu falei antes, os alunos, eles usam a Wikipédia, né, porque a gente também não se adianta e chega numa sala de aula de ensino básico, por exemplo, pensando sobre a Wikipédia e sabendo que vai ser usada, né. Eu tenho um irmão de 11 anos em casa, muitas vezes ele está procurando um trabalho e tal, ele vai abrir a Wikipédia. Eu cheguei ele, tá, sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que tu está vendo? Ele, não, eu vou pegar aqui e vou copiar. Não, peraí, não copia, né? Olha de onde é que essa informação foi tirada, desce no verbete e vê onde é que estão as referências, né? Procura saber o que está acontecendo. Então, assim, acho que talvez, infelizmente, não sei, mas a gente não tem como lutar contra a Wikipédia hoje, né? Assim, né? É a fonte de informação, a grande fonte de informação para qualquer coisa, né? Eu, por exemplo, gosto muito de futebol. Sempre que eu vejo um jogador que eu quero saber onde é que ele jogou, quantos gols que ele fez, o que aconteceu, eu jogo o nome dele da Wikipédia, que tem uma comunidade de Wikipédia que está sempre colocando lá os verbetes, assim, né? Então, é uma fonte muito fácil e muito tranquila de informação, né? A gente não pode fazer, enfim, romantizar e naturalizar, né? Cada gol do Brasil e atualizando o verbete da Wikipédia. É um vício também. Enfim, se alguém tiver alguma questão, algum comentário, por favor, gente. É incrível essa dinâmica. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou abrir. É incrível
Acho que eu, que sou mais velha, né, sempre tive esse preconceito enorme contra a Wikipédia. Eu era uma daquelas que falava para os alunos que a Wikipédia jamais, né, nas pesquisas, tira ponto, né, se pesquisar na Wikipédia vai perder nota, aquelas coisas, né. E a gente também formada com uma série de preconceitos mesmo em relação a gente não imagina essa intensidade de disputas, né? Então, mas depois eu vou perguntar, eu vou abrir para o pessoal comentar e perguntar. O Michel acho que já está ali com os 3 pontinhos. Pode? Por favor. Muito obrigado. Uhum.
Gente, antes de vocês responderem, posso emendar mais duas aqui? A Lucília acho que quer fazer uma pergunta. Eu vou emendar também a mesma questão quase que do Michel. Queria que vocês discutissem um pouco, então, como é que fica a autoridade, né, do historiador? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como é que é essa disputa, né, com um leigo, por exemplo, né? E como é que fica a questão da história pública? Como é que vocês entendem a história pública nesse processo? Afinal de contas, de que história pública estamos falando no Wikipédia? Tá? Que vocês... É lógico que não é para vocês definirem, é o que é que vocês imaginam, né? O que é, afinal de contas, a história pública no Wikipédia, né? O que é esse negócio colaborativo em que um cara leigo pode interferir no do história? Como é que é isso, né? Se isso é um problema, se isso é uma vantagem, como é que é isso? E a Lucília também acho que quer fazer uma pergunta. Lucília, quer fazer ou você está com um problema? Ah, ela está com um problema no microfone. Já anotei a pergunta dela aqui. Já? Tá. E o José Gomes quer fazer alguma colocação, José? Além dessa que você colocou aqui? José? Opa! Tá, o José fez um comentário, né, sobre o uso, o José e o Leandro. O Leandro quer fazer uma pergunta. Faça, Leandro. Boa tarde, pessoal. Ligar a câmera aqui para todo mundo me ver, né? Para poder me apresentar também. Boa tarde a todos e a todas, especialmente ao Lucas, ao Pedro e à Marta, né? Bom, pessoal, primeiramente queria falar também do trabalho de vocês, que é um baita de um trabalho, assim, é uma perspectiva muito interessante de trabalho, é algo que me chamou bastante atenção, porque eu sou estudante de História também, né? Estou aqui da Unifal, da mesma Universidade da Marta, minha professora. E daí, pessoal, eu queria fazer uma pergunta que vai também nessas direções do Michel e da Marta, porque eu estou participando de um projeto de extensão da História, que é o Laboratório de História Pública, e a gente trabalha com o ensino de História. E aí, quando a gente começou a pensar o nosso projeto, a gente viu que com os estudantes que a gente ia trabalhar, tinha um verbete da escola no Wikipédia, e aí a gente considerou essa possibilidade de trabalhar com os estudantes sobre esse verbete, sobre a escola e etc. E o trabalho de vocês deu muito chão para pensar essa possibilidade. Eu não tinha lido ainda, eu vi que a Marta postou lá no Facebook, com certeza eu vou dar uma lida depois. Mas a pergunta que eu faço, ela é o seguinte, porque, obviamente, eu sou adepto da história pública, né, e eu concordo com a necessidade de democratização do acesso ao conhecimento. Só que essa questão específica me preocupa, porque quando a gente trabalha com história pública, a gente tem o conceito de autoria compartilhada, né? E aí eu queria perguntar para vocês, primeiramente, se o Wikipédia, ele dá para trabalhar com essa questão de autoria compartilhada, porque várias pessoas escreveram o mesmo verbete, não necessariamente significa que está todo mundo junto nessa. Então, a minha primeira pergunta é essa. E a segunda e aí vai na questão do acesso aos textos e livros propriamente acadêmicos, porque, enfim, normalmente esses textos não são acessíveis por uma questão tanto de escrita quanto de preço,
quanto uma questão econômica. E agora a gente está vendo um cenário aqui que o nosso ministro da Economia ainda quer fazer uma taxação dos livros para tornar ainda mais inacessíveis, né? Então, a pergunta que eu tenho é, essa possibilidade trabalha com a Wikipédia de democratizar esse acesso, a minha pergunta é um pouco complicada, porque essa distribuição em massa, vamos dizer assim, realmente de lidar com diversos públicos, será que ela ainda também não distancia ainda mais as pessoas da necessidade de buscar um artigo científico, um livro acadêmico, porque ela pensa, se eu tenho acesso ao conhecimento apenas à Wikipédia, por que eu vou ler um livro de 300 páginas se eu tenho um artigo aqui que eu leio em 10 minutos? Então, é basicamente essa a minha questão, é basicamente esse o meu problema. Muito obrigado, a apresentação de vocês é muito bom e espero que o trabalho de vocês possa continuar desenvolvendo e tendo bastante sucesso. Parabéns aí pela iniciativa. Pedro, posso começar respondendo, só para responder ao Michel, que ele me perguntou sobre o craqueamento. Tá bom, tá, beleza. Então, Michel, começando só para essa questão do craqueamento aqui, que eu acho que expressei errado. Na verdade, eu não estou defendendo, por exemplo, que a gente comece a piratear livros que realmente têm direitos autorais, né, etc. Eu acho que isso, inclusive, é um assunto que a gente tem que debater. O próprio Google Books, né, o Google Books é um lugar que tem muitos livros, enfim, não dá acesso exatamente por conta dessas questões de direitos autorais. Eu acho eles muito importantes, né. O que eu quis dizer foi que a Wikipédia, ela é importante exatamente porque muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento pelo qual você tem que pagar, né? E nós, como historiadores, que muitas vezes temos acesso a esse conhecimento, né, temos o dever, sim, de colocar esse conhecimento a público, enfim, colocando ele na Wikipédia, né, divulgando de algumas outras formas, assim, né? Não que, enfim, a gente deva sair, por exemplo, jogando tudo em sites que pirateiam livros, ou, enfim, desrespeitar o direito de autor, até porque, como tu falou, né, historiadores escrevem livros, a gente precisa também ter um suporte, né, dentro da nossa rede para que nossos colegas também enfim, possam ganhar o dinheiro que merecem ganhar com a produção que fazem, né, com o trabalho que fazem, né. Deixa eu só fazer um parênteses, assim, é isso, assim, né, os verbetes a gente nunca colocou link pirata de artigo nenhum, né, assim, é a mesma coisa que a gente faz no artigo acadêmico, a gente está citando os verbetes e está sintetizando eles, referenciando aqueles artigos, né, não tem... no verbete em si não existe craqueamento, assim, né? Claro que tu pode craquear, enfim, e para produzir o verbete e tal, mas tu não vai estar disponibilizando, e mesmo que tu disponibilize, a própria plataforma não permite reprodução de pirataria, né, assim, é uma plataforma de acesso de todo o conteúdo na Wikipédia, tanto imagens quanto coisas, são de acesso livre, mas tu não está disponibilizando os livros inteiros ali, né? Um autor pode até disponibilizar no Wikibooks, né, Pianta, que é a plataforma, então tem vários livros que estão disponíveis por inteiro na Wikipédia, mas não são disponibilizados nisso. Assim. Em relação à autoridade e autoria, também acho interessante pensar numa coisa, assim, né, quando, eu acho, né, Pedro pode me corrigir se ele pensar de outra forma, mas eu penso muito nessa questão da autoridade e da autoria como algo que também é simbólico, né, assim. Eu, como historiador, por exemplo, né, sei lá, vamos pensar na Wikipédia enquanto um ambiente público onde várias pessoas circulam de várias áreas diferentes, né, assim. Eu, por exemplo, sei lá, digamos que eu esteja numa mesa com a minha família conversando, por exemplo, a minha prima que é biomédica vem e me fala a história do Brasil e faz alguma afirmação, né? Eu falo, não, eu sou historiador, né? Eu tenho um título, eu tenho um diploma de historiador, eu estudei minha vida inteira para ser historiador e eu estou dizendo que eu, como historiador, te digo que tu está errado, né? Assim, e eu trago comigo elementos que me dão autoridade, né? Eu trago comigo elementos como o meu diploma, os meus estudos, a avaliação por pares, enfim, várias outras coisas que me dizem que eu estou um passo à frente, ou que, enfim, que eu tenho um direito àquela fala, né, um direito àquele enunciado mais do que ela, o direito ao discurso, né, também mobilizado disciplinarmente, né, assim. Quando a gente fala de autoridade, acho que a gente pensa muito isso, assim, a gente pode pensar, inclusive, na hora do discurso do Foucault, né, por exemplo, a disciplina que exclui sujeitos, né, que coloca pessoas para fora daquele discurso, e então, eu acho que é muito isso, assim, né, a gente
e acho que também isso entra em algumas outras questões, a gente pode responder mais para frente, mas essa a autoridade compartilhada ou negociada, que é também a nossa provocação, assim, né? Tipo, eu acho que, será que o texto na Wikipedia é compartilhado com outras pessoas, ou será que a gente tenta sempre negociar aquilo que a gente tem já de pressuposto na hora de escrever, assim, né? Porque nós não somos tábulas rasas, né? Nós levamos sempre questões pessoais, assim, dentro, né? Enfim, se Pedro quiser responder algumas dessas perguntas, quiser falar alguma coisa, a gente vai para da Marta já. Não, assim, o que eu acho, assim, sobre o que o Leandro falou também sobre... As perguntas já vão... eu anotei aqui, mas elas vão se embaralhando na minha cabeça. Assim, mas o que eu acho, assim, em primeiro lugar, assim, sobre a questão do craqueamento, eu vou colocar, porque, assim, eu acho que tem essa questão que a gente colocou, mas eu argumentaria, só para fazer uma provocação, assim, eu gosto muito da política do Gilberto Gil, quando ele foi nosso ministro da Cultura, em que ele colocou que a pirataria, na questão ele estava falando sobre filmes no Brasil, mas a pirataria, ela é uma questão de sobrevivência para a cultura brasileira, para reprodução, no sentido em que a gente ainda se encontra numa periferia da produção cultural. Então, eu acho, assim, que e não tenho vergonha de falar isso, assim, eu acho que no verbete de história pública, na produção do verbete de história pública, a gente utilizou sites russos que todo mundo, acho que boa parte das pessoas que estão na academia hoje usam, e conheço inúmeros professores, e não acho que isso seja necessariamente ético, mas eu acho que, assim, isso nos coloca num lugar em que ou a gente paga R$300 para ter acesso a uma coleção de história pública que foi produzida, e acho que tem inúmeras questões éticas nisso, assim, mas eu acho que a possibilidade de acesso nesse momento, em questão do preço que os livros vêm, e acho que isso entra com um pouco do que o Leandro falou, né, e todo esse contexto, e que se agrava agora no contexto no governo Bolsonaro e tal, eu acho que isso é uma questão que tem uma ética muito mais, uma área muito mais cinzenta eticamente do que se tende a colocar, assim. É claro que é uma discussão complexa sobre direitos autorais, claro que, enfim, agora começa já livros brasileiros estarem disponíveis nessa plataforma, então isso tem várias nuances, assim, mas eu acho que, no geral, essas plataformas de craqueamento de acesso livre, elas permitem a ciência brasileira a ter um respiro e a ter um acesso ao que vem sendo produzido lá fora, que, de outra forma, a gente não teria condições financeiras dentro da posição do capitalismo que a gente está colocado, em que a gente conseguiria ter acesso a esse conhecimento. Assim. Então, minha posição enquanto pesquisador acho que nesse momento ela é uma questão que se faz necessária enquanto a gente não revisar e não se reestruturar a forma como o conhecimento se dissemina e não só no Brasil, porque, assim, eu acho que, por exemplo, a ideia da vaquinha, ela é uma ideia muito boa, eu acho que o crowdfunding, ele é uma prática que eu acho que ela vai justamente como uma forma de resistência de produção de conteúdo contra a lógica capitalista, assim, e contra a lógica do YouTube, do Facebook, que a gente falou, assim, eu acho que são coisas em que a gente fortalece a comunidade e pessoas que gostam de uma mesma coisa e que estão se ajudando financeiramente, então eu acho que nesse sentido é muito bom, mas ele não resolve o problema de como que a gente vai acessar os artigos e os livros e os capítulos que estão sendo produzidos pelas grandes editoras lá fora e que tem um monopólio sobre a indústria acadêmica e que sempre chegam aqui a 200, 300. Esses dias um livro que eu queria usar para o meu TCC estava R$700, assim. Então, acho que isso é uma questão que se torna muito complexa, assim, quando tu coloca numa perspectiva de, enfim, capitalismo globalizado, assim, como de divulgação do conhecimento, né? Mas, como eu disse, assim, claro que na Wikipédia a gente não disponibiliza esses links, mas, assim, eu digo que eu não falaria isso publicamente, mas, assim, a gente estando aqui, eu utilizo, sim, e acho que boa parte dos levantamentos bibliográficos que eu faço, que a gente faz para as nossas pesquisas, eles se tornam muito mais ricos graças a essas plataformas, assim, e que estão, de certa forma, resistindo a esses monopólios, assim, de disseminação de informação no mundo. Enfim. Mas, assim, voltando para a questão da Wikipédia,
eu acho que assim, sobre a questão da educação, acho que a Lucília tinha falado. Quais os meios de se barrar o preconceito com a Wikipédia que vocês podem citar? Isso é uma boa pergunta, assim. Eu acho que e toda a resposta que vai ser sobre que eu acho que a resposta padrão assim sobre a Wikipédia é como tu luta contra alguma coisa na Wikipédia, produzindo. Né? Assim, não existe outra forma de combater o preconceito e esses vieses dentro da Wikipédia, senão a gente sentando a nossa bunda na cadeira e disputando esse espaço. Assim, e acho que é um pouco esse o chamado que a gente faz, assim, que não basta a gente escrever um artigo acadêmico falando, olha, não, a Wikipédia tem esse problema. Não, é praxis, né? Assim, é sentar e, de fato, levar os nossos conteúdos e fazer, e acho que nesse sentido que já entra na resposta da Marta, da história pública, assim. Eu acho que a gente ir contra a lógica de produção da academia, que eu acho que é uma coisa, por exemplo, é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar, assim, por exemplo, se eu demorar 6 meses para produzir um verbete da Wikipédia, o que isso vai me dar para o CNPq ou para uma bolsa CAPES, assim, isso é uma coisa muito, muito complexa, né, assim, porque tu produzir para a Wikipédia, tu disseminar o conhecimento, isso não me traz, assim, pode ser um hobby para mim, mas ele não vai me trazer profissionalmente, se eu pensar, assim, friamente para minha produção acadêmica, e a mesma coisa para quem está fazendo história no Instagram, fazendo história no YouTube, muitas vezes acaba se tornando uma coisa que não é viável nem financeiramente, nem academicamente, mas é uma coisa que, enfim, tu está produzindo um conteúdo para um público mais amplo, e eu acho que acho que esse é um grande dilema que a gente está agora, assim, porque a gente vê semanalmente, assim, eu vejo assim, o que era em março, a quantidade de projetos de páginas de Instagram, páginas de Facebook, perfis no Twitter que produzem coisas para a história, sobre conteúdo sobre história nas redes sociais, se multiplica a cada dia, assim, e acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar na nossa produção, sobre pensar a história pública no Brasil, começar a olhar um pouco mais sobre que história pública vem sendo produzida nessas redes sociais, e sobretudo que caráter de história pública vem sendo produzido, porque, assim, isso é uma coisa que a gente escreveu numa das nossas colunas, nossa primeira coluna de história da ditadura, assim, porque não basta a gente tornar esse conteúdo acessável, não basta a gente simplesmente nos gravar aqui falando, mas continuar falando com uma linguagem acadêmica, como se a gente estivesse num simpósio dentro das universidades, e achar que isso é produzir uma história pública de qualidade, né? Assim, claro que é história pública, né? Assim, mas, assim, tornar acessável não quer dizer que se torna acessível, né? Então é uma expressão que a gente usa, assim. Então eu acho que é isso, assim. Sobre a utilização da Wikipédia na educação, dando um exemplo muito prático, assim, eu acho que a gente não se deve ser também aquela coisa de vamos deixar então agora qualquer aluno só fazer como nem o Pianta estava falando sobre o irmão dele, assim, né? Vou fazer um trabalho e vou só citar ipsis literis da Wikipédia. Mas eu acho que na educação básica, sobretudo, utilizar a Wikipédia não é nem produzir verbetes para a Wikipédia, mas é ensinar os alunos a como pesquisar na Wikipédia, como identificar o que é um verbete bom, o que é um verbete ruim. Então eu acho que, e não só sobre Wikipédia, eu acho que a coisa, por exemplo, das fake news agora, assim, é a gente repensar qual que é o lugar da escola na formação crítica dos alunos de como utilizar a internet, né? E claro que tem toda uma questão de acesso, né? De desigualdade de acesso à internet, né? Então, claro que depende muito do contexto da escola que está colocando, de ter acesso a computadores, de ter acesso, mas assim, eu acho que é uma coisa essencial para a gente colocar agora, assim, a combater a desinformação na internet. Isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, essas gerações novas. Eu acho que, assim, a geração do meu irmão e do irmão do Pianta me parece que estão 2 passos atrás do que foi a nossa geração aprendendo a mexer na internet e a saber identificar coisas na internet, assim. Eu tenho muito medo disso, assim, dessas gerações que são natas, né, nas redes sociais, a coisa de muitas vezes acreditar piamente naquilo como próprio valor. Eu acho que a escola cada vez mais tem que se tornar esse lugar de ensinar os alunos a como pesquisar, né? Assim, é uma coisa que a gente conversa muito em ensino de história, e acho que é uma coisa que a gente tem que colocar também para as redes sociais. Então acho que é uma coisa.
E aí, por outro lado, no ensino superior, aí é o que faz o projeto de Teoria da História na Wikipédia, assim. Aí eu acho que aí sim, no ensino superior é nosso lugar de estar pensando em como produzir, né, assim, porque quem faz as pesquisas, quem tem... eu tenho problemas com o conceito de autoridade da forma como o Pianta gosta de trabalhar, com a coisa do Foucault. Eu não acho que tem problemas nesse conceito, não vou entrar muito a fundo aqui, mas eu acho que, assim, mas no fundo, assim, acho que é inegável que quem está na universidade tem uma formação de pesquisa e uma formação de capacidade de escrita, não vou dizer uma autoridade simplesmente por ter um diploma, mas, assim, as universidades são lugares de produção de conhecimento. Eu acho que a gente deveria estar pensando como levar esse conhecimento para plataformas digitais de uma forma bem pensada, de uma forma crítica. Assim. Então, assim, eu tenho muita preocupação, né? Eu falei antes sobre esse enorme número de novas páginas e coisas. Eu vejo, às vezes, muito com muita preocupação, inclusive o nosso projeto, assim, né? Uma coisa que eu muitas vezes me olho no espelho falando assim, tá, mas quem é que a gente está atingindo aqui? Tá, a gente tem 5 pessoas que curtem as nossas coisas. Então, assim, quem está se colocando nas redes sociais, eu acho que são dilemas que a gente ainda não está pronto na história pública hoje, assim, da forma como a gente tem pensado ela, de como a gente lida com isso, assim, com os algoritmos, que é muito fácil também se iludir com os números, assim, de achar porque tem 10 pessoas me assistindo numa live que eu tô... Ah, meu Deus, então é isso, é o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Não preciso mais me preocupar de ir até as comunidades, de pensar um conhecimento que vem sendo coproduzido. Não, tá tudo bem, eu posso só ficar aqui me gravando, falando, e isso. Mas, por outro lado, também tem um valor nisso, né? Então, assim, eu acho que é uma balança e que as redes sociais, elas são muito fáceis de nos iludir com isso, com os números. Assim. Eu vejo pela gente mesmo, assim, é muito fácil de ficar, meu Deus, nossa, a gente... ganhou 30 likes hoje no Twitter, a gente tá bombando, chegamos a 1.000, sabe, assim, é muito fácil cair nessa lógica de produto, assim, né, a coisa da endorfina mesmo, de tu ver aquilo crescendo, de tu ver o reconhecimento, sabe, então é muito fácil se iludir com isso, assim. Então eu acho que muitas vezes a gente deveria estar pensando, e eu acho que nesse contexto de pandemia a gente não tá fazendo isso, mas de dar 2 passos para trás e pensar mais o método e pensar criticamente quais são essas plataformas que a gente está utilizando, quais são assim, o que a plataforma está ganhando com a nossa presença aqui, né? Então, acho que tudo isso são questões que estão muito latentes. Na real, eu descobri essa semana que não é assim que se utiliza latentes, mas enfim. Mas é isso, assim. Então, e aí, por fim, sobre... Eu sei que eu estou falando demais e estou falando rápido, mas vamos lá. Eu acho que, assim, a coisa sobre que o Leandro tinha colocado, eu acho que é bem interessante, assim, sobre a Wikipédia ser uma forma de coprodução ou não, né? E surpreendentemente, a minha resposta eu acho que não. Eu concordo contigo, assim, eu acho que apesar de ser uma plataforma livre de edição, ela ainda tem uma lógica muito liberal no sentido de que o indivíduo que está editando o verbete, e aí o outro indivíduo vai lá e vai editar, e vai ter uma sobreposição e vai ter um embate, mas não tem essa lógica, assim, de uma coprodução em grupo. Claro que, por exemplo, no projeto Teoria da História na Wikipédia, aí sim, porque é uma coisa mais bem pensada, é uma coisa que é um projeto que está sendo feito a múltiplas mãos, assim, então, a maior parte das vezes que a gente produziu eram coautorias, tinha um processo de revisão, tinha uma pessoa que revisava, tinha os professores que estavam ajudando, mas a ampla maioria dos projetos da Wikipédia, quando uma pessoa está editando sozinha, ela está editando sozinha, e a plataforma, ela não, de forma alguma, ela está te incentivando a coproduzir, né, assim, é muito mais uma lógica de disputa individual sobre versões e sobre coisas, e sobre autoridade de fontes. Então, nesse sentido, eu acho que a Wikipédia, ela tem muitos problemas, assim, e é inegável, assim, eu acho que em nenhum momento a gente quis passar, assim, essa impressão de que a gente compra essa utopia da Wikipédia, assim, de conhecimento livre, assim, mas é a questão da potencialidade, né, assim, é um espaço que tem um potencial muito revolucionário, mas que requer disputa, como tudo na história pública, né, então, assim, então é um pouco essa, a minha impressão, assim, sobre como os historiadores deveriam atuar na Wikipédia é um pouco isso, assim, sabe? É tentar burlar essa lógica da Wikipédia e, ao mesmo tempo, produzir um conteúdo que seja um conteúdo coproduzido, seja um conteúdo
de qualidade, um conteúdo bem referenciado, enfim, e que ao mesmo tempo combata os vieses que existem dentro da plataforma, né? Assim, então, assim, é isso que a gente fala, assim, né? Muitas das vertentes que a gente tem tido dentro da história nos últimos 20 anos, nos últimos 50 anos, elas não se refletem na produção historiográfica dentro da Wikipédia. Porque não são historiadores que têm contato com estudos de gênero, que estão estudando história indígena, que estão estudando história da África. Porque são todas coisas muito recentes. E para o público geral e para pessoas que estão produzindo na Wikipédia, geralmente não são pessoas que estão dentro da universidade, que não têm acesso a essas discussões. Então, quem tem que estar disputando esse espaço é quem tem, em última instância, esse conhecimento, que teve acesso a essas discussões, né? Assim, justamente, não numa perspectiva de autoridade que está indo lá para dizer, esta é a verdade sobre a história, engulam usuários da Wikipédia, editores da Wikipédia, essa é a verdade, não tem o que vocês disputarem. Mas, assim, olha, tem isso aqui, tem essas fontes novas que estão sendo produzidas, enfim... vai escrever sobre ditadura, não existe só o Hélio Gaspari, existem outras pessoas que trabalham com ditadura, existem outras pessoas, assim, vai escrever sobre escravidão, não existe só o Laurentino Gomes, não existe só... Então é um pouco isso, assim, né, de trazer essas novas possibilidades de pesquisa e digamos assim, uma amplitude maior de pesquisas que muitas vezes os usuários que estão editando normalmente ali na Wikipédia não fazem. É isso. Eu vou desligar meu microfone aqui, senão eu vou falar mais. Gente, só por uma questão de encaminhamento, né? Já são quase 6h30. Daria para a gente falar um bocado de coisa, né? Vem tanta coisa na cabeça da gente, mas só para a gente não se alongar muito, eu vou passar a palavra para o Darlan, né? O Darlan queria fazer uma questão. E daí a gente vai fechar na resposta à pergunta dele, tá bom? E lógico que a gente vai voltar nesse tema, né? Eu queria discutir algumas questões sobre a questão de gênero, né? Que eu sei que tem um trabalho sobre isso também, e, né? Tem uma série de coisas aí, mas só para a gente não... É muita coisa boa, né? Para se discutir. Nossa, Darlan, por favor, faça a sua pergunta. Darlan? Travou aqui. Puta Tá. que bosta. Opa. Tô ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então ouviram meu bosta, desculpa. É que travou aqui. Mas tudo bem, foi mal. Eu tô muito ruim hoje. Faz parte, são as coisas da internet, né? Mas, na verdade, parabenizar o Pedro e o Lucas, muito legal a iniciativa essa iniciativa de pensar a Wikipédia de uma forma diferente, eu acho muito bacana isso, mas e venho só corroborar um pouco com o que eles comentaram, e algumas coisas me preocupam um pouco, principalmente nas interpretações dessa relação, né? Eu vejo muito essa condição de cultura digital, de história pública, dessas relações, mas a minha fala vai no sentido da pergunta mesmo, de uma fala, de quando é que a gente vai literalmente incorporar esse universo digital como fonte, uma possibilidade real de fonte para o historiador. Porque o que eu percebo muito é que a gente acaba, muitas vezes, mesmo nessa relação que aí o Pedro tinha colocado antes, da questão do CNPq, né? Por exemplo, eu recebi esses dias um documento de um colega dizendo que como você pode colocar suas lives dentro do seu currículo Lattes, né, das lives que são feitas. Então, se vai ter um reconhecimento do currículo Lattes, né, se vai ter um reconhecimento do CNPq, se vai ter um reconhecimento dessa condição toda, é algo que aí o tempo vai nos dizer, mas como é que efetivamente acontece, como é que vocês enxergam essa possibilidade, né, porque eu ainda fiquei pensando nessa coisa da autoria compartilhada, nessa relação toda que a Wikipédia traz, mas, por exemplo, existem modelos já extremamente interessantes, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas a Federal da Bahia, a editora da Federal da Bahia, trabalha com um modelo colaborativo, tá? Com um modelo de e-books colaborativos, onde o autor dá a certificação para aqueles livros e para eles vão sendo alterados. Então, o autor, né, o professor Nelson Preto, que é na área de educação,
tem uma publicação, e nessa publicação, a publicação vai se modificando conforme as pessoas vão colocando verbetes dentro daquele e-book, ou acrescentando, e vai passando pelo aval dele, e isso vai certificando uma nova obra, uma nova possibilidade, né? E quando vocês falam em autoria, né, nessa relação de autoria, como eu fui diretor da biblioteca da FURB aqui em Blumenau durante um bom tempo, essa conversa de autoria, ela é muito comum para bibliotecários, muito comum para as pessoas da área os arquivistas também. Então, nessa relação de autoria, eu acho que a autoria, que eu entendo que a autoria é a autoria do autor mesmo, propriamente dito, mas essa condição da autoria para a biblioteconomia, para a arquivística, segue um padrão um pouco diferente, que eu acho que é mais esse padrão que cabe para esse universo digital e para esse universo da Wikipédia. Né, para essa condição que se dá hoje ali, metadados, essa discussão que se... Né, e aí você vai tendo, sim, um único verbete com vários autores, mas a minha condição, a minha pergunta, na verdade, é essa: quando é que nós, enquanto historiadores, né, que estamos nesse dia de hoje, daqui a pouco, quem sabe, né, derrubamos o veto do senhor Bolsonaro para ser a profissão reconhecida como tal, como é que nós vamos... Como é que a gente vai incorporar? A gente fala do digital, a gente quer ser digital, a gente está no digital, mas aí na hora do incorporar o digital, a gente tem uma série de barreiras, uma série de situações que acabam afetando essa nossa conversa para isso acontecer efetivamente, né? Porque eu acho que literalmente, não vai ser as leituras, não vai ser o digital que vai impedir leituras de grandes obras, né? Ou de qualquer outra demanda. Não vai ser o digital que vai fazer isso, de maneira nenhuma, no campo da historiografia, de maneira nenhuma vai ser isso. Então, essa seria a minha fala. Só como é que a gente consegue incorporar esse digital como uma possibilidade real de fonte, né? Como algo que pode ser levado a sério, eu poder colocar no meu artigo, Wikipédia, e não ter nenhum problema quanto a isso, sabe? Essa é a minha fala só nisso. E 1000 perdões pelo bosta antes, que estava realmente fora do ar aqui. Valeu, obrigado. Obrigado pela pergunta, Darlan. Eu acho muito interessante, assim. Eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa que pesquisa história digital se preocupa muito, assim, né? Eu acho, cara, que... Primeiro que eu acho que a história digital é uma coisa muito importante, assim, né? A gente prestar mais atenção nessa, não sei se é uma disciplina, ou se, enfim, essa área da história, que se pretende a pensar o digital em si mesmo, assim. A gente muitas vezes vê trabalhos hoje que atravessam o digital, então a gente tem muitos trabalhos no Brasil que falam da Wikipédia, né? O digital tá ali, mas que não vai a fundo, né? Não vai querer saber o que significa a Wikipédia ser digital, né? O que significa um trabalho, o que mobiliza um trabalho digital para além de um suporte de leitura ou de escrita, né? O que tem por trás de um código-fonte, o que tem por trás, enfim, quais são os outros trabalhos feitos também, né? Daí eu acho que as unidades digitais também são muito importantes porque elas conseguem mobilizar um trabalho de programação, um trabalho de pessoas de outras áreas do conhecimento, né, que vão trabalhar junto, assim. Eu acho que a gente tem uma visão do digital muito enquanto um lugar de lazer hoje, né? Assim, a gente tem o digital enquanto lugar onde eu vou ter minha rede social, né? Onde eu vou, enfim, conversar com meus amigos, eu vou fazer uma chamada com meus amigos de vez em quando, na sexta-feira da quarentena, etc. Mas, assim, não enquanto lugar de uma produção acadêmica. Eu acho que isso é uma colocação muito importante, assim, né? Tipo, os trabalhos acontecem pelo digital hoje e dependem do digital para acontecer. Né, a universidade pública no Brasil hoje tá conseguindo se manter e se movimentar através disso, né? Assim, o conhecimento se mobiliza através disso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ainda crescer muito enquanto fomento, né? Enquanto levar a sério, inclusive enquanto projeto de Estado, né? A produção intelectual e os meios que a gente tem de fazer isso, assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar o que vai ser feito, assim, né? E daí eu acho que a Wikipédia é um exemplo disso, né? Assim, e eu acho que uma das questões que nós temos muitas vezes também, assim, eu acho que isso, não sei se isso é de baixo para cima, mas eu acho que é mais de cima para baixo, assim, né? É a questão institucional de que, enfim, a história, né? A história, o que é história? O que eles veem com a história que a gente está falando antes, né? Pô, o historiador é historiador, né? Como é que é essa produção, assim? Então, isso vai de várias formas. Por exemplo, né, os trabalhos de história pública no Brasil hoje que a gente vê são voluntários, né? O Paulo César Gomes, por exemplo, que é editor do História da Ditadura, não ganha dinheiro para fazer aquilo, né? E despende de muito tempo, despende, inclusive, do próprio dinheiro dele para, às vezes, colocar um site no ar, para fazer uma entrevista, para viajar, para comprar equipamento de som. Eu acho que, assim, esse debate passa por várias outras coisas também, assim, né? De que
de que, enfim, a produção intelectual ela passa por outras razões, a gente começa a ter uma demanda muito maior por isso, né? Inclusive, uma demanda do que é o capitalismo e do neoliberalismo hoje, de como isso atinge a ciência, né? A gente começa a ter uma demanda por comprar novos equipamentos, por se especializar em outras coisas. Agora, a gente, por exemplo, começou a fazer vídeo. E que condições que a gente tem para fazer isso, né? Então, assim, eu acho que isso passa, por várias coisas, assim, eu até que me perdi um pouco falando que me empolgo com esse assunto, mas eu acho que é realmente muito importante, assim, a gente pensar sobre quando é que a gente vai conseguir colocar os nossos currículos, quando é que a gente vai conseguir contabilizar uma seleção de mestrado, uma seleção de doutorado, por exemplo, é uma produção intelectual feita para sujeitos que não são historiadores, né, e que é feita pela internet, que é, sim, hoje, a grande forma que nós temos de encontrar outras pessoas, né, se a gente está fazendo isso bem, se a gente está fazendo isso mal, talvez seja outra questão, mas, assim, é a forma que hoje nós temos de encontrar novos públicos, né, a gente vê muita coisa boa sendo feita, né, assim, e como que a gente vai fazer isso? No projeto Teoria da História na Wikipédia, a gente conseguiu, como é um projeto de extensão, né, a gente conseguiu um certificado de que participamos do projeto, né, escrevemos o verbete X, e a gente conseguiu colocar no nosso currículo a produção via projeto, né, assim, tipo assim, participei do projeto de extensão e escrevi tal verbete, assim, né, mas, enfim, entra também de novo a questão da autoria, assim, né, aquele verbete é meu, né, eu escrevi o verbete scriptorium, né, eu escrevi ele lá e tal, mas, assim, qualquer pessoa pode chegar e pode mudar, assim. O que ficou no nosso Lattes é reformulação dos verbetes, né? Não é nem escrita, mas a gente pegou um verbete de história pública que tinha 3 linhas e reformulou ele. E não ficou, por exemplo, e aí foi como coautoria, ficou o nome meu de que escrevi, as 2 editoras que eram bolsistas e mais os 2 professores. Foi uma colaborativa, uma reformulação colaborativa dos 5 e fica como 5, né? Então é isso. E daqui 20 anos, o verbete provavelmente vai ter uma autoria, vai ter provavelmente alguém que vai poder dizer que é muito mais autor do verbete do que eu, né? Mas, assim, é isso. Porque é isso. Muito legal. Mais alguma colocação, meninos? Gente, Várias, foi não me permite. Pode foi muito, muito bom. Eu aprendi demais, sabia que ia aprender, né? E quero agradecer imensamente, viu, por vocês terem vindo e compartilhado. Acho que todo mundo aqui olhou com outros olhos todo né, esse produto que a gente conhece, é isso que vocês falaram, a gente olha o produto e não todo o processo, né, que está ali, né? Então, a gente vai voltar nisso com certeza. Agradeço todo mundo que esteve aqui, viu, gente? E vamos para a próxima, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Meninos querem fazer alguma colocação? Não, só agradecer. Só queria agradecer, né? Muito obrigado pelo espaço, pelas perguntas, a gente sempre se anima um pouco quando vai falar sobre Wikipédia, porque é muita coisa para falar e a gente geralmente não tem muitas oportunidades para falar, digamos que é um hobby meio... mas é isso, sim. Só agradecer a todo mundo. Curtam História na Wiki, no Twitter, Instagram e Facebook. Se inscrevam no canal, curtam, etc. E é isso. Depois vocês deixam um link lá no grupo, gente. Boa. Nossa, muito bom, muito bom. Obrigada, gente, imensamente, viu? Estou muito feliz. Obrigada, Michel, obrigada a todo mundo, viu?
Pedro, Lucas, uma boa noite para todo mundo, Darlan, José, Evelyn, Diaco, Lucília, Leandro, né? Um grande abraço para vocês, fiquem bem, viu? Obrigada. Boa noite, Beijo. obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.